Boa noite a todos. Boa noite. Casa cheia. Beleza, hein? Beleza. Casa cheia, tudo bem? Está dando confessionário. Casa cheia. Que beleza. Casa cheia, isso aí é bom. Você sabe o quanto a gente fica feliz com isso. Sempre está implementado. Tem alguém aqui, não, viu aí, né? Não precisou nem falar, da outra vez eu falava. O início eu falava, né? O início eu falava, agora não preciso falar mais, não. Agora já é trabalhador. Agora já sabe, né? Gente, então boa noite a todos. Com alegria, mais hoje nós vamos encerrar o capítulo 15. É um capítulo, né, que para nós aí é o capítulo do coração do nosso ministério. Fora da caridade não há salvação. A gente já falou isso mais de uma vez, né? Se tem um lema que define o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Na semana passada eu dei, explicaram para a gente. E hoje, para finalizar o nosso estudo, Instruções dos Espíritos, né? E é o Leíston, né? Que vai, o Leíston, que também participa da campanha da fraternidade lá do Alto Souza. Vou falar também para complementar e fechar esse capítulo fora da caridade com a salvação. E, obviamente, que ele vai também dar uma passada aqui, porque já foi falado também, vai dar uma relembrada, né, das coisas que foram ditas aí, para lembrar essas coisas. Certo? Vem cá, eu vou fazer a prece inicial e aí você fecha. Então vamos todos fechar nossos olhos, respirar bem suavemente. Que provém do mundo superior e que toca os nossos corações, que preenche todo esse ambiente de luz e vibração. Agradecendo a Deus inicialmente por estar aqui hoje, reunidos novamente em nome de Cristo, em nome do seu Evangelho, da sua boa, para darmos estudo, sequência ao estudo desse Evangelho de amor, fora da caridade. Pedindo que essas luzes que aqui chegam em nós possamos, como espelho vivo, refletir essa luz a todos aqueles com quem nós nos encontrarmos, aquela pessoa que possa receber essa luz, possa receber essa luz, que aqueles lares que nesse momento estão necessitando também auxílio, motivo, motivação positiva, está necessitando de amparo, e possa estar recebendo agradecer a oportunidade que nos preparar esse momento para nos receber
aqueles que foram convidados que a paz de Jesus Uma boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos novamente aqui reunidos com vocês para conversarmos um pouco sobre a Boa Nova de Jesus, porque nada mais é o Espiritismo do que a raiz, o fluir da Boa Nova que Jesus trouxe novamente aos nossos olhares, para nos auxiliar, para nos dar aí mais ferramentas, boas ferramentas inclusive, para a nossa evolução. E hoje nós vamos tratar aí, como muito bem falou o Ricardo, sobre um tema de extrema importância para nós que buscamos aí o conhecimento espírita, que é a questão da caridade. A caridade, muitas vezes para nós, quando estamos aqui mergulhados no plano físico, nesse corpo físico, se resume a dar algo material, dar o que nós conhecemos de maneira vulgar como esmola, para auxiliar alguém que tem uma falta ali. Mas nos mostra os Espíritos, e isso está contido na fala, nas diretrizes, nos ensinamentos de Jesus, e muito ressaltou Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, a primeira carta, que ficou eternamente registrada no cristianismo, sobre a caridade. E a caridade não é somente esta questão material. Ela é uma parte, essa parte material, ela faz parte da caridade. Ela é necessária em alguns momentos, mas ela é apenas uma parte. E a caridade material, muitas vezes, pode se tornar para nós um grande engano, porque nós às vezes imaginamos que ao dar algo material que nos sobra, aquilo vai nos dar em troca o que, com o passar dos séculos, o cristianismo ressaltou como a salvação. Então, como nós gostamos de tudo mais simples, de tudo sem trabalho ou com mínimo trabalho, começou-se a querer barganhar com Deus e com Jesus, utilizando essa bela expressão que é a caridade. Então nós passamos, inclusive estimulados pelas pessoas que regiam a questão religiosa, que ao eu dar algo pensando ser uma caridade, eu estaria ganhando a minha salvação. E aí, para iniciarmos, para nós melhor compreendermos, vamos pensar no que seria a salvação. Porque se a caridade leva à salvação, o que seria a tão estimada e buscada salvação para nós? Para muitos, tem uma visão religiosa de que a salvação é um lugar, é um ambiente onde não há tristeza, onde só há felicidade e alegrias, onde só há o que eu gosto. Será que salvação é isto? Será que salvação é um lugar? Será que salvação é o paraíso que por tanto tempo
nós buscamos. Jesus, quando pregava e quando conversava, deixava claro, nós na época que não compreendíamos, que o reino dos céus não é um lugar físico. O reino dos céus é a forma que nós estaremos quando estivermos equilibrados. E se há várias pessoas convivendo num lugar equilibrados, é uma questão simples. Imaginar que o ambiente será caloroso, será organizado, será belo. Então, se aquele grupo de pessoas, de espíritos, já são equilibrados, já são evoluídos, já seguem as diretrizes das leis de Deus, é natural que o ambiente se torne mais saudável. Então, podemos, no final desse pensamento, concluir que o ambiente, o local, será bom. Mas a salvação não é um lugar. Então não adianta procurarmos em viagens, não adianta procurarmos em buscar menor tempo de vida aqui através do suicídio, porque não iremos encontrar esse ambiente, esse paraíso. Tudo está em nós, no quanto estamos de acordo com a nossa própria consciência. Então a salvação é a libertação dessa prisão que nós mesmos vamos criando e que nós nos prendemos, e nós, com a nossa evolução moral e intelectual, nós vamos nos libertando, nós vamos sendo mais leves, nós vamos indo de encontro ao que nós pensamos e imaginamos ser o ser angelical, que nada mais é do que a evolução nossa. Então saímos daqueles espíritos simples e ignorantes que faz más escolhas equivocadas e vamos nos tornando seres que vão agindo de maneira natural através da lei divina do amor. Então não precisa nem sequer eu ficar pensando no qual seria a melhor solução, o melhor caminho para aquela situação. Eu simplesmente vou agir de maneira mais centrada. E nos mostra Jesus na sua vida, nos seus exemplos, que a caridade é o principal caminho para chegarmos a essa salvação, a essa libertação. Só para nós entendermos por quê. Se nós deixarmos aqui um pouquinho o livro Evangelho segundo o Espiritismo e pegarmos o livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos Espíritos, no item, no capítulo sobre caridade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia? Então, Kardec pergunta aos espíritos, no entendimento de Jesus, o que é, o que significa, o que seria o contexto da caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para quem conhece um pouco do livro Evangelho segundo o Espiritismo, vai lembrar que esses atributos, porque esses três são atributos que nós vamos conquistando com a nossa evolução, são atributos que estão descritos lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, intitulado O Homem de Bem. Então, o que mostra que os espíritos
é que para nós desempenharmos a caridade, nós precisamos estar dentro desses 3 itens. Que é, vamos repetir, benevolência, indulgência e perdão. Então, nós vamos concluir que caridade é uma conquista que nós vamos ganhando com a nossa evolução. Jesus trazia para todos o ensinamento que deveríamos conquistar a nossa evolução. Ele não ensinava que devíamos ganhar nada como favoritos de Deus ou dele. Isso não existia. Ninguém vai encontrar isso nas diretrizes, nos exemplos de Jesus. Então, para que eu seja de fato caridoso, eu tenho que desprender algo de bom de mim. Então, na hora que eu vou para auxiliar alguém, eu só consigo fazer a caridade quando eu desprendo algo de bom. Então, só para nós pensarmos, benevolência é quando nós conseguimos ter uma convivência adequada e equilibrada com quem não é igual a nós. Então, se eu tenho um irmão, uma pessoa que caminha comigo na vida, e ela pensa diferente de mim, tem crenças diferentes de mim, age diferente de mim em alguns quesitos, o que acontece muitas vezes pelas nossas imperfeições, que ainda somos abraçados, nós criamos atritos. Então, nós não conseguimos manter a benevolência. Então, esse motivo de sermos diferentes, pensarmos diferentes, é motivo para a desarmonia. Se nós observarmos, as guerras, muitas vezes são falta de benevolência. Por exemplo, lá os nossos queridos irmãos israelenses, eles têm, de longa data, um problema que é a crença em Deus diferente dos muçulmanos. Então, os muçulmanos enxergam Deus de uma maneira, têm a sua fé enraizada de uma maneira, e os judeus de outra. E isso foi o bastante para que nascesse uma disputa entre ambos. E aí todo o resto veio em desarmonia. E aqui, já séculos depois, continuam travando guerras. Talvez nem se sabe mais entre eles o motivo, mas se odeiam. Não se consegue se entender. Então, se houvesse a benevolência, eu estar convivendo com alguém que pensa diferente quanto à questão religiosa, isso não me trará desarmonia. Então, é extremamente importante para nós que treinemos a benevolência. E benevolência é caridade. Por mais que não percebamos. Se você parar para pensar, um casal que se une e tem diferenças no quesito que vocês quiserem pensar, se houver compreensão na vivência, um está ajudando o outro. Então é uma caridade. E nós não damos a mínima importância, né? Mas é uma caridade, porque aquilo te ajuda a crescer, te dá tranquilidade, te dá harmonia. Então, é importante e responde aqui os espíritos que sejamos benevolentes com todos. É importante que nós sejamos indulgentes com as imperfeições. O que é ser indulgente com as imperfeições? Indulgência, de uma maneira bastante simples e resumida, é nós buscarmos as coisas boas nos outros. É focar no que é bom nos outros. Porque o que nós buscamos fazer nas nossas imperfeições
é ficar buscando os erros, as coisas que diminuem os outros. Então, o que a gente adora fazer é olhar para os nossos irmãos e encontrar os seus erros, as suas dificuldades, e assim nos sentimos melhores. Vamos pensar em Jesus, para a gente não dar exemplos aqui nossos, né, que podem ser derrubados facilmente. Quando Jesus, na passagem lá da mulher adúltera, vamos pensar, veio aquela multidão, trazendo aquela mulher que foi pega em adultério, para as leis da época, isto era um crime passível de punição, inclusive ali de provável morte, apedrejamento. Aí, para ver a opinião de Jesus, né, de maneira bastante maliciosa, porque se ele falasse, não cometeu crime nenhum, ele estava indo contra as leis da época. Se ele falasse, não, ela realmente ela teve um pecado, teve um crime, que seja apedrejada, ele iria contra a fala dele de amor, de compreensão. Aí, na hora que apresentaram a mulher a ele, nenhuma parte da história fala que ela seria inocente. Então, nós presumimos que realmente havia a conduta incorreta, desequilibrada dela. Nesta hora, o que aconteceu? Jesus, analisando a situação, se coloca a escrever ao chão e fala para aquela multidão que quem não estava se sentindo também um criminoso, que atirasse a primeira pedra. Ou seja, quem tem a consciência tranquila de que é um anjo, um santo na vida, atira a pedra nela. Fica à vontade. E ele mesmo não atirou. Isso que Jesus fez foi enxergar o que há de bom em nós. Ele não focou no que era ruim. Isso é indulgência. E pensem em vocês, se nós fôssemos o criminoso, né, a mulher lá, imagine para nós o quanto aquilo iria nos auxiliar na nossa mudança. Então, olha o tamanho dessa caridade, como ela é grande. Tenhamos mais um exemplo para a gente fixar. Na história de Nosso Lar, no livro Nosso Lar, quando André Luiz estava recém-chegado na cidade de Nosso Lar, estava lá no hospital, recebendo os primeiros tratamentos, ele recebeu a visita do médico espiritual que avaliou o André Luiz e estabeleceu o diagnóstico dele. E o diagnóstico do André Luiz, como muitos de nós, entra numa parte de desvio moral, de erros diversos. Na hora que André Luiz caiu em si, de que realmente aquilo era verdadeiro, ele teve aquele momento de vergonha. E nesta hora, o ministro Clarencio, que estava junto, abraça, se aconchega André Luiz, senta-se ao lado dele, no leito lá, o abraça e fala com muito carinho. Não precisa ficar assim, André Luiz. Todos nós já passamos por essa situação, por essas más escolhas. Então, esse conforto, esse não buscar saltar o negativo, é uma indulgência. Porque o que poderia fazer Clarencio? Poderia ser como nós, somente os médicos, né? Adoram fazer isso, né?
Aí, ó, tá com esse problema porque você fez isso, isso, aquilo. Tá pagando o que você fez. Parabéns. Aguenta aí agora, ó. Você fez, agora aguenta. A conta chegou. Então, assim, isso é o contrário. Isso muitas vezes é desanimar a pessoa. Então, você trazer as coisas com carinho, com amor e não focar no erro, ele é uma indulgência. Ele é uma forma de caridade. Olha que interessante. Muitas vezes eu creio que nós não paramos para pensar que isso é uma caridade. E é uma caridade que muito fortifica aquele que recebe. Muito. E o outro item que fala que os espíritos é o perdão. O perdão, eu acho que não é necessário a gente ficar aqui teorizando e falando muito dele, porque quem já não foi perdoado não é uma sensação boa, não é? Receber o perdão, também perdoar, porque inclusive o perdão é um presente para nós primeiro que damos, que pensamos de maneira a perdoar. Quando o outro se envolve e também aceita, envolve-se no equilíbrio, aí é uma festa para os dois. Então, o perdão também é uma forma de caridade. Então, perdoar as ofensas, perdoar aqueles que nos deixaram tristes, que nos fizeram mal, é uma caridade conosco e com aquele, se ele assim souber utilizar esse sentimento. Então, daqui nós vamos ver que caridade é uma conquista. Caridade são méritos de quem a faz. Então, daí nós vamos lembrar o que nós estudamos há pouco na caridade segundo Paulo, né? Segundo Paulo de Tarso, quando ele falou na carta lá aos Coríntios que se eu posso viver da forma que eu quiser, da mais bonita que a sociedade vê, se eu não tenho comigo estes sentimentos, se eu não tenho a caridade, se você quiser trocar pelo amor, também caberia, nada vai valer para mim. Não haverá evolução para mim. Então, há necessidade desta transformação em mim. E aqui, vamos agora adentrar aqui ao nosso texto de hoje. Nos fala Paulo. Vamos ler alguns trechos aqui. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do ser humano na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Olha só, se você consegue expressar a caridade, você vai ter benefícios agora, aqui, e você vai ter benefícios na continuidade da sua vida. Quando nosso período de vida físico terminar e nos tornarmos novamente espíritos, lá no plano espiritual. Quer ver como é verdade isso? Peguemos um exemplo de uma pessoa sabidamente boa, caridosa. Por mais que ela passe atribulações, por mais que ela passe dificuldades, por mais que ela encontre dores no seu caminho, sempre, normalmente, são pessoas que esbanjam alegria, otimismo, bom humor. Será que uma pessoa com essa característica é infeliz? Eu acho difícil. Então, a felicidade, o bem-estar daquela pessoa vai vir, estará presente.
E isso é dado pela forma que ele encarou a vida. Então, isso é dado por ele ter transformado a si mesmo. E quando nós desencarnamos, tudo que promovemos de bom é creditado para nós. Vamos de novo no exemplo aí de André Luiz. Quando André Luiz estava conversando com Clarencio, depois de já ter se recuperado um pouco, e criando a vontade de interagir mais na cidade de Nosso Lar, de querer trabalhar na cidade de Nosso Lar, ele foi buscar a autorização para isso, para trabalhar. E nesta conversa, entre outros itens que foram discutidos, André Luiz recebe a informação de Clarencio que ele muito se equivocou na vida, já sabia, né? Mas que ele tinha alguns méritos que o seguiam de ter cuidado bem, de ter sido educado, de ter sido prestativo com alguns pacientes. Ele era médico aqui. E ele, que foi médico por longos anos, tinha uns 800 pacientes que ele tinha ajudado de coração. Não. Eram 6. Então, a vida dele de médico tirou um proveito de 6 bons atendimentos, onde ele realmente, provavelmente, desempenhou a caridade. Então, por mais que ele tenha feito uma quantidade pequena em relação ao todo, aquilo se transformou em benefícios para ele lá. E permitiu que ele tivesse alguns amparos lá, algumas questões. Se quisermos falar desta maneira, algum bônus hora para utilizar lá. Então, tudo que nós fazemos de bom para a comunidade, para os outros, esquecendo de nós, em benefício dos outros, se transforma em benefícios para nós, no final das contas. E nem precisa da gente ficar guardando, buscando, anotando. Aquilo volta. E volta de diversas maneiras. Aquela pessoa que às vezes eu ajudo de maneira sincera, eu desempenho a caridade de maneira sincera, ele pode ser muito agradecido e passar a me ver como alguém familiar, e todos os espíritos já mais evoluídos que amam aquela pessoa podem também gerar bons sentimentos por você. Então, ao você fazer o bem de maneira realmente equilibrada, você pode ganhar muitos amigos espirituais que você nem sequer conhece, mas que são muito gratos pelo que você fez a alguém que ela ama. Então, muitas vezes, nós vamos ter auxílios de espíritos que nem sequer conhecemos, mas que pela forma que nós agimos de maneira equilibrada, nós os ganhamos quanto a familiares espirituais. A literatura espírita tem muitas histórias nesse sentido. Quem lê lá a série Violeta nas Janelas, no livro Voo da Gaivota, tem uma história dessa, onde Patrícia, que estava começando o trabalho dela lá de aprendizado para auxiliar, foi pega com um espírito que estava fazendo de tudo para agradar ela, para cuidar dela, para fazer tudo de bom para ela. E aí ela não entendia por que aquele espírito que ela nunca viu, não conhecia, estava sendo tão bondoso e tão prestativo com ela, tão amoroso. E aí ela ficou sabendo que o pai dela auxiliou ele. E como ele acompanhou a família, acompanhou ela, viu que ela também era uma pessoa boa, ele se
dispunha a dar para ela também. Então, olha só como o amor une as pessoas. O amor traz esse equilíbrio entre os relacionamentos. Então, é disso aqui que Paulo está falando. Está nos chamando a atenção para isso. Mas eu repito, devemos ter consciência do que é a caridade realmente equilibrada e útil para nós. A caridade material pode ser sim importante. Não é algo que não deva ser estimulado ou feito. Mas devemos fazê-la com os nossos bons intuitos, com o nosso carinho, com a nossa libertação para dar. E não só dar sobras. Isso que é o perigo na caridade. Vamos continuar aqui. Fulgura no céu a caridade, ou quem foi caridoso, né? Como a auréola santa na fronte dos escolhidos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus enunciará: passai à direita, benditos de meu Pai. Vós os reconheceis pelo perfume de caridade que espalham em derredor de si. Depois eu convido a vocês para procurar na internet, encontra isso, o espírito de Inácio Ferreira contando como foi do lado de lá o desencarne de Chico Xavier. Alguém já leu, já viu essa história? Estava ele e o espírito de Bittencourt Sampaio, estavam lá acompanhando lá, não sei se vocês lembram, né? O cortejo de milhares de pessoas que passaram para se despedir aqui do plano espiritual, do plano físico de Chico Xavier. Do lado de lá também estava tendo uma situação parecida. Só que, ao invés de despedir, estava recebendo de volta o querido lá Chico Xavier. E segundo o que nos conta o Inácio Ferreira, do lado de lá, se aqui tinha 10 mil pessoas, de lá tinha 100. E todas as pessoas estavam felizes, estavam gratas, estavam querendo ajudar o Chico Xavier, porque eram pessoas que ou foram ajudadas diretamente por ele, ou eram conhecidas, parentes de pessoas que foram auxiliadas por ele. E, nesse interim, veio espíritos de alta envergadura para auxiliar aqui, para levar Chico Xavier de encontro às esferas mais superiores. E nos conta lá o Inácio Ferreira que no final ali do evento de recepção de lá do Chico Xavier, quem estava pessoalmente para buscá-lo foi Jesus. Então, assim, é mais ou menos isso que também fala aqui Paulo. A recepção de lá é bastante vigorosa. Não como forma de adulação, de vou tratar bem por tratar, mas porque a pessoa realmente foi uma vencedora, aproveitou bem o seu momento aqui, cumpriu a sua missão. Então isso acontece com todos que de maneira saudável aproveitam a sua encarnação. Vamos terminar. Continuando aqui. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do ser humano que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que a apresentando como regra, pois
ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com esse guia, jamais o ser humano se desviará. Empenhai-vos, portanto, meus amigos, em compreender o sentido profundo e as consequências em desvendar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Ela não somente evitará que pratiqueis o mal, como também vos fará executar o bem. Aqui nos chama a atenção uma questão importante, para irmos para o nosso final aqui. Às vezes a gente tem a impressão de que a nossa função quanto pessoas boas é apenas em fazer coisas boas. Então é agir, né, quando alguém precisa. Na verdade, os Espíritos nos orientam que ser bom não é só ajudar quem precisa ou só fazer quando precisa. É aquele que faz sempre, mesmo quando não é convocado, mesmo quando não é obrigado. Então é aquele que faz o bem, promove o bem de maneira automática, de maneira sincera. Então está lá no trabalho, lá corriqueiro, é uma pessoa que expressa a bondade, é uma pessoa agradável, é uma pessoa gentil. Se está na sua casa, no seu lar, também desempenha o lado bom, o lado equilibrado. Então ele é essa pessoa equilibrada, boa, o tempo todo. Ele promove isso. Ele não precisa ser sempre convocado a fazer. Então, um exemplo. Às vezes a pessoa vem no trabalho de domingo para ajudar na sopra, para ajudar na recepção das pessoas, para dar palestra, para ajudar na distribuição dos alimentos, para fazer a campanha fraterna, e faz e cumpre. Mas, quando está na vida lá, quando sai na porta ali, é um tirano na sua família, é uma pessoa desajustada, desequilibrada no seu ambiente de trabalho. Se está lá no trânsito e é provocado, vira uma fera, e só não agride e mata alguém, porque às vezes é segurado pelas leis que nosso país aqui possui. Então ele, de fato, ele não é uma pessoa que se transformou. É isso que Jesus tanto nos quis ensinar. Que o mais importante é a nossa transformação íntima. E ressalta Kardec que o verdadeiro espírita é aquele que busca melhorar as suas más inclinações. Não é aquele que se transforma imediatamente em uma pessoa santa, crística. É aquele que luta para que as coisas ruins que ele ainda faz não se expressem e que ele vá adquirindo mais coisas equilibradas. Então, esse é os passos que devemos ter para a nossa evolução. E lembra aqui Paulo de Tarso que a caridade, lembro de novo, que os espíritos nos orientam que são atributos que vamos conquistando bons, é a forma mais saudável e rápida de nós atingirmos essa evolução. Então aqui terminamos o nosso capítulo sobre caridade. Lembra a todos que a caridade é algo que nós devemos buscar. E repito, não a caridade sem conteúdo, vazia, como nos fala Paulo, mas aquela caridade que é o desprendimento do melhor de nós. Isso é o que a boa nova de Jesus nos traz, isso é o que Jesus nos pede. Então, que tenhamos aí uma noite
de repouso do nosso corpo físico, aonde as nossas mentes, que nada mais é do que o nosso espírito, possa ir de encontro a amigos espirituais equilibrados, que possamos ou buscar um tratamento para nós, ou buscar algum aprendizado salutar, ou aqueles que já estão mais equilibrados possam buscar trabalho, enquanto a nossa veste física refaz as suas alterações físicas. Que tenhamos conosco a certeza de que Jesus é o nosso modelo e guia, e qualquer dúvida que temos que recorrer aos seus ensinamentos, à sua característica de ser e viver. Que possamos levar essa semente iluminada do Evangelho de Jesus aos nossos lares e que lá possamos colocá-la para fluir, para crescer e para, quem sabe, em breve, trazer conforto para todos em nosso lar. Muito obrigado, Senhor da vida, pela oportunidade de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado a todos.